Ah, Oi, olha meu só. amor. Você tá bem? Minha rinite atacou. Ah, Acontece. eu tô. Acontece nas melhores famílias. Eu fui inventar de arrumar a casa hoje. Aí Eu também tipo, fico assim. parece que eu nunca arrumei a casa, né? E aí, minha filha, eu tô espirrando igual uma coisa. Pensei que você fala igual uma desgraçada. Eu estava evitando falar esse tipo de coisa. Chazinho. Ih, esqueci minha água. Não, mas vai ficar esquecida. Pegue, amore. Ai. Temos tempo. A gente espera o pessoal entrar. Enquanto isso, você pega a sua aguinha. Ah, então tá bom. Oi, pessoal que tá chegando. Felipe foi beber água. Desprendida ela, né, gente? Bem-vindos. É que somos amigos. Gente, eu É, vou ter que achar um jeito de eu botar o celular para ele não ficar mexendo muito. Vamos ai. tentar. Como é que vocês estão, gente? Me conta. Ai. Gente, já tem 15 pessoas online. Olha só que interessante. Essa Interesting. luz aqui tá horrível, né? Peraí. Essa luz aqui na minha cabeça, né? Não, tá boa. Deixa eu Ah, fazer aqui uma nada. coisa. Você é uma pessoa iluminada. Assim fica melhor? Veja. Fica, né? Tá escuro não, né? Eita, tipo, pra mim tanto faz como tanto faz aquela luz. Hello, J. Elias. Oi, Duo! Deixa eu botar aqui a fonela. Calma aí que eu tô arrumando aqui todo um processo aqui pro telefone ficar... Ai, ui, parado. Ah, Assim. Pronto, ó. Olha que mara. Tá daquele jeito que você me deu a dica. tá wonderful. Não tem esse negócio não. Ai, meu cabelo. Gente, bom não tá. É porque fica o trocinho aqui de enfiar o fone, sabe? Que ele não Aham, da fica diagonal. parado. Fique tranquilo, querida. Pronto, todo mundo feliz. Tá Ah, bom. Então tá. como é Boa que você noite, tá, Lígia? galera. Ai, eu tô sobrevivendo, né? Assim, eu tô ótima, tá? Tá tudo bem. Só que assim, quarentena, pra quem é mãe, não é um negócio muito sossegado, sabe? Porque você tem que inventar coisa pra fazer com o filho o dia inteiro. Ainda tem as coisas da escola. Aí tem o quê? Tem que estudar piano, né? Porque a gente continua sendo pianista. E a gente também tem que fazer o quê? Serviço de casa. Tipo, cozinhar, lavar louça, sabe essas coisas? Pois é, temos que fazer Lerê, essas lerê, né? coisas. Então, assim, nem sempre eu consigo seguir minha programação de estudos, né? Hoje, por exemplo, Aham. eu só estudei 2 horas. Eu preciso estudar mais duas em algum momento. Talvez depois da. Então a gente vai na fé. Mas é isso. Boa É. sorte. Claro que eu Ah, cozinho, William. William. Ai, você sabe, vivo postando coisa de comida. Para. Para com É isso, tá? verdade. Cozinhamos Lígia, olha, todos. antes de tudo, não fique dando muito estímulo para as pessoas que estão escrevendo na live, tá? Porque senão Tá. pode Vou tentar. fugir Vou o parar seu de olhar. raciocínio. Tá É, bom. para Vou de olhar pra olhar. Ou você, então, porque. ai, pode olhar. Ai, Leonino. Ai, Deus. Lígia, eu acho Gente, que já deixa eu tem primeiro bastante falar gente, uma né? coisa. Ai, eu tô tão feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Gratidão. Ai, E. gratiluz. Ai, gratiluz, gratistê. E. Ai, William, te odeio. Olha o William me Ai, provocando. fica de boa, querida. Fica de boa aí. Então tá. Então, assim, só para agradecer, que eu tô bem feliz com esse projeto seu. Acho que tá sendo muito legal para todo mundo e muito rico. E tô feliz de estar aqui para contribuir também um pouquinho. Ah, eu que agradeço. Sabe, E você foi a primeira saúde. pessoa, né? Cheers. Eu Com fui a primeira água. pessoa?
Foi a primeira pessoa que eu Não. contei. Quando eu tive Ah, a ideia, aí é eu, verdade. Lígia, é verdade. Lígia, Ah, é, oi, meu amor. conte-me. Vamos começar logo a nossa conversa pianística, certo? Vamos. Amei essa almofada. Ai. Como é que começou o piano na sua vida? Ui, então tá. Ai, é uma história que eu não sei, assim, onde que começa a minha história e a história da música comigo. É quase uma coisa só. Ai, fica caindo, gente. Eu vou arrumar. Melhor do que eu ficar assim. Então, eu comecei bem cedo, assim, a música teve presente na minha vida desde sempre. Sim. A gente ouvia muita música em casa, meus pais sempre foram muito musicais e sempre muito ligados, assim, com a música, principalmente a música clássica. Uhum. Então, eu sempre ouvi muita música. Eu comecei a estudar mesmo, sim, na escola, formalmente, quando eu ia fazer 5 anos. Eu estava para fazer 5 anos. E aí eu comecei a fazer aquele curso básico, né, com o meu pena divertido, essas coisas. E, ai, caramba, tá caindo aqui, Felipe, não tá bom não. Foda. Qualquer Você coisa eu vou segurar. consegue. Tá. Não, porque tá, não tá bom, mas vamos lá, a gente tenta. E aí eu comecei num conservatório em Taguatinga, da Uhum. professora Sueli Ortiz, e fiquei 2 anos. Nesses 2 anos e meio, mais ou menos, eu terminei todo o curso básico, né? Fiz todas aquelas musiquinhas de iniciação, mas eu estudava muito, assim, porque eu não tinha piano em casa. Isso foi uma Uhum. longa história. Eu fui ter piano mesmo, eu já estava com 13 anos, já tinha 8 anos que eu estava estudando. Então eu ficava muito tempo na escola, meu pai ficava comigo e, assim, a professora passou 2, 3 lições, eu preparava 30. Aí terminei o livro de uma vez, rápido. Aí fui evoluindo e fui criando muito amor pela música, né, de uma forma geral. Uhum. Então, depois desse tempo, quando eu estava com 7 anos e pouquinho, meu pai foi tentar me colocar na escola de música, aqui, né, Aham. no CEP, CEP-EMB. Na época Sim. era escola de música. E aí não tinha, já tinha passado o prazo de prova, de sorteio, de tudo, e foi um parto para eu conseguir entrar, depois de muitas vezes meu pai indo lá, insistindo, e ouça minha filha, e aquela coisa de pai, né? Daí eu consegui, um dia eu tava lá e entrou uma professora, que era da área de piano, e topou fazer um teste comigo, junto com a tia Vânia, que foi a minha professora de formação mesmo. E aí eu sei que eu entrei assim na escola, sabe? Foi tipo meio que aos trancos e barrancos, de tanto meu pai insistir, sabe? E aí eu fiquei com a Ótimo. tia Vânia durante 10 anos, assim, mesmo no final. Não, gente, não tá Uhum. bom. Eu vou ficar me desconcentrando. Eu vou segurar, assim, vou tentar ficar quieta. Mesmo no final da escola, da minha época, quando eu estava terminando o segundo grau, eu tranquei a escola, depois abandonei. Não, eu não tranquei, eu simplesmente parei de ir. Fiquei só tendo aula de piano com a tia Vânia e depois de teoria, fora, assim, história da música, essas coisas. Aham. E nesse período que eu estudei com a tia Vânia, eu comecei a participar de concurso, né? Eu fiz muito concurso de piano, fiz concursos aqui perto em Goiânia, foi o primeiro que eu fiz. Enfim, fiz vários concursos nacionais. A tia Vânia, ela conseguiu, assim, através de contatos com pessoas, para eu tocar com orquestra, que não é uma coisa muito simples, né? Hoje em dia, talvez mais difícil ainda do que na minha época. Mas aí eu comecei a tocar, comecei a me apresentar, comecei a fazer esses concursos de piano. E assim foi mais ou menos a minha adolescência. Quando eu estava com quase 17, foi a época que eu prestei vestibular, eu já sabia que eu queria fazer música. A tia Vânia queria muito que eu estudasse com o Ney. Ela já conhecia o Ney, a Bia tinha estudado com ele uma época. Ney A Salgado, Beatriz, né? é, a Beatriz Ramos foi aluna da tia Vânia também, na minha época, só que dela foi embora do Brasil bem antes. Aham. E a tia Vânia queria muito que eu estudasse com o Ney, então quando eu cheguei na UNB tinham 5 professores de piano. E aí eu pedi para estudar com ele. E ele era assim, bem, bem rígido, assim. Bem diferente do que eu estava acostumada, né, com a tia Vânia, que era minha mãe, né? E aí eu fiquei com o Ney durante toda a graduação.
Durante a graduação, eu conheci a Cristina Ortiz, que estava no Brasil fazendo uma série de concertos pelo CCBB. Aham. Daí ela estava oferecendo uma bolsa, ela estava procurando alguém para dar uma bolsa para participar de um festival, que ela ia dar aula também na Inglaterra, em Oxford. E aí eu fui escolhida. Eu era muito mais passada do que hoje em dia, né? Digamos que eu sou uma pessoa distraída hoje. Na época eu era bem pior. Então, eu cheguei para a Masterclass da Cristina e aí o que aconteceu? Eu tava esperando para tocar, porque não tinha muito uma ordem. Ou então, se tinha, eu tava meio por fora. Aí eu já tava lá um tempão, assim, já tava rolando umas 3 horas de Masterclass, e aí eu saí para lanchar. Quando eu voltei, é, tava todo mundo saindo do auditório. Aí eu quase comecei a chorar, né? Eu falei assim, não, mas eu quero tocar pra você. Muito cara de pau. Daí ela era uma pessoa muito paciente, eu acho, na época. E aí ela falou, tá bom. Aí a gente voltou e eu fui tocar o Esquerdo 2, Chopin. Aham. E aí eu sei que iam usar o auditório depois. Aí a gente foi pra sala do Daniel Tarquini e ficou muito tempo, assim. Acho que a gente ficou mais de 1 hora lá. E aí a gente foi embora, tal. No outro dia era o recital dela. Eu fui? Eu não fui. Eu nem lembro por quê. Eu não fui. E aí os meus colegas assim, Lígia, a Cristina perguntou por você e não sei o que, não sei o que, nananã. Aí eu fui atrás de falar com ela e ela falou que tinha escolhido eu, no Brasil todo, pra ir pro festival. E aí eu, caramba, assim, eu fiquei muito feliz, mas eu falei, ela só tinha me dado meia bolsa, ela só conseguia me dar meia bolsa, e era muito caro, e libra esterlina, né? Uhum. E aí eu falei, gente, como é que eu vou arrumar dinheiro de passagem e mais. Tipo, eu acho que eu tinha que pagar mais umas 300 libras pra pagar o Uhum. resto do curso. Aham. E aí eu lembro que na minha época, nessa época que eu entrei, isso foi em 2000, né? Foi o ano que eu entrei na UNB. Quem era o chefe de departamento era o Vadim, que voltou agora, né? O Vadim Aham. Arski. E aí, assim, eu não fui muito atrás, eu não tinha muita noção do quanto aquilo era importante, né? Moleca. Daí eu recebi uma ligação na minha casa do Vadinho, assim. E aí, Liginha, já tá tudo certo pra você ir embora? Eu falei, não, eu desisti, porque eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, você não pode desistir. E aí ele foi atrás comigo e a gente conseguiu o dinheiro com uma pessoa e mais com uma outra pessoa. Enfim, resumindo a história, eu consegui a passagem pelo Ministério da Cultura, consegui a grana e fui. Louca, assim, completamente assim, sozinha e tal. E aquilo foi muito bom pra mim. Foi assim, o meu primeiro choque de realidade. Foi o primeiro Aham. tapa na cara que eu levei. Porque, assim, eu cresci aqui em Brasília. Apesar de eu ter saído para fazer alguns concursos, eu sempre fui. Eu tinha um rótulo, né, de menina prodígio. E eu era sempre, assim, muito paparicada onde eu ia. Então, assim, infelizmente, o ego, às vezes, atrapalha. Sempre atrapalha, né? E eu tava, assim, muito acomodada aqui, né? E quando eu fui pra fora e eu vi uns monstros assim tocando, eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar muito, eu tenho muita coisa para aprender. Então foi muito importante para mim essa saída, sabe? Foi em vários sentidos, assim, para minha emancipação como pessoa, para eu ficar mais independente e para eu entender que eu não era lá essas coisas todas, entendeu? E assim, eu tive contato com grandes professores lá de piano, com grandes estudantes, assim, gente muito boa mesmo, de 16, 15, 17. Então, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, saia daqui, vai conhecer gente que está fazendo música, que está tocando. Eu acho que assim, ficar na sua zona de conforto nunca é bom, em nenhum sentido. E Aham. nesse sentido musical também não. Então, assim, depois que eu voltei, eu continuei fazendo concurso, continuei me apresentando. O Ney me deu uma chance muito legal uma vez, porque ele tinha sido chamado para estrear um concerto de um compositor italiano e ele não estava com o menor saco para aprender aquele negócio. E aí, na real era isso, né? E aí ele me pediu para tocar e aí eu aprendi e fui
E fui fazer essa estreia, né? Foi bem legal, foi aqui com a orquestra. Então já era o quê? Já era a terceira vez que eu tava tocando aqui com a orquestra. Isso nesse mesmo ano, se eu não me engano, foi com 17 anos ou 18 por aí. E aí, quando eu terminei, o Ney queria muito que eu fosse embora. O Ney era muito meu fã, sabe? Era muito bom. Mas ele também era. Eu já saí várias vezes chorando da aula do Ney. Mas ele também, assim, falava a verdade, né? Em todos os Uhum. aspectos. E ele falava assim: não, você tem que ir pro Curtis. Ele falava que eu tinha que ir pro Curtis Institute. Pouca coisa, né? Aí, quando acabou a graduação, ele veio com os papéis, assim, pra eu preencher. E eu, assim, de novo, passada da vida e tal. Aí não fui, fiquei assim, ai, acabou a universidade, agora eu vou fazer o que eu quiser, vou ficar em casa, sabe, só tocando o que eu quero tocar. Depois eu ainda fiz um recital no ano seguinte, eu montei um recital, fiz na Martins Pena e tal. Mas assim, dei uma moscada. Só que eu tava namorando nessa época. E aí, depois que eu fiquei um ano moscando, e aí eu falei, ah, vou fazer o TOEFL pra ir embora estudar fora e tal. Na época, né, meu namorado me pediu em casamento. E aí eu aceitei. E aí, miou, né? O negócio de ir pra fora estudar. E aí eu pensei, cara, agora eu vou me acomodar muito, e vou virar dona de casa e não sei o quê. E assim, eu realmente continuei estudando, sabe? Ele me ajudava, ele me apoiava bastante nisso. E nesse ano que eu casei, eu fiz dois concursos muito importantes para mim, que foi o Furnas, que me deu uma bolsa. Com essa bolsa, eu fui estudar com a dona Miriam Dausberg, que foi, assim, até hoje é uma grande não só foi minha professora, mas uma grande incentivadora e me botou para fazer muita coisa, me botou para tocar com muita gente, para viajar, para tocar fora, assim, para ter a experiência de palco mesmo, que Uhum. é a grande prova que a gente passa, né? E aí eu fiquei com ela tendo aulas regulares durante uns 3, 4 anos, depois ainda continuei indo muito para lá, tocando no festival de inverno e entrando em contato com muita gente, que foi uma coisa muito bacana que ela proporcionou para mim. Ela adota os filhos, vira tudo filho dela. Adota os alunos, vira tudo filho dela, né? E assisti grandes intérpretes, assim. Depois que eu comecei a ter aula com a dona Miriam, eu conheci muita gente que eu nunca sonhei, assim. Andras Schiff, Evgeny Kissing, é, o Luganski. Lugansky, o Rudenko, o professor deles, né? O Dorensky. Enfim, assim, comecei a, além de conhecer, ouvir estudar, trocar uma ideia, tocar para essa galera, assistir concerto, que também é aula. Então, foi uma época de muito crescimento, de muita prova. Assim, foi a época que eu quis desistir do piano também, porque foi outro tapa na cara grande que eu levei. Tava falando sobre isso com o Sérgio, antes de ontem, com o Sérgio Monteiro. Mas esses tapas na cara, essas sacudidas que tiram a gente da zona de conforto, são muito importantes para o nosso crescimento, né? Se a gente não desiste, a gente cresce. Aquela coisa de o que não mata fortalece. Sim. E, então, assim, foi uma época que eu toquei muito. O outro concurso que eu ganhei foi o Grieg Nepomuceno, que foi nesse mesmo ano, de 2006. Então, eu fui para fora, toquei num dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, que foi dentro do Museu Grieg. Conheci a casa dele, toquei no piano dele, que chorei horrores, né? Tocando no piano que ele ganhou no aniversário de casamento. E eu toquei o concerto dele, assim. Foi um negócio inesquecível. Então, assim, foi uma época de viajar muito, de tocar muito, de me testar bastante, tocar muito com orquestra. E depois disso, em 2012 eu engravidei, tive minha filha. E aí eu fiquei um tempo realmente parada. Fiquei um ano, foi praticamente um ano sabático. Assim, eu dava pouquíssimas aulas, estudava muito pouco. Falei que eu não podia assumir nenhum compromisso de concerto naquele ano. E depois eu resolvi fazer mestrado. Em 2014 eu entrei para o mestrado. No mesmo ano eu fiz a prova para a orquestra do teatro, passei. Mas aí foi aquela enrolação para chamar. Nesse meio tempo eu terminei o mestrado, fiz a prova para a UNB, entrei para a UNB, aí que me chamaram. E aí eu já estava feliz da vida na UNB e quis continuar Uhum. lá. E é isso. Tô aqui na vida. Ai, fala que você tá aqui na vida. Aham, sei. Te conheço, querido, te conheço. Lígia, Eu. quando
a gente começou a conversar sobre essa questão do tema e tal, que a gente ia bater um papo sobre, né? Eu Uhum. logo falei sobre performance pianística, né? Dei essa ideia e você hiper mega ultra comprou essa ideia porque você tem umas ideias muito interessantes sobre a performance pianística e tal, que ao decorrer da live a gente vai falando. Certo. Para você, né? Vamos para a primeira pergunta. O que é performance? Olha, quando eu fui fazer o mestrado, é, eu fiz o mestrado aqui na UNB, já respondendo a pergunta do Rodrigo que eu acabei de ver. Quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha a ideia de falar sobre leitura à primeira vista, porque foi algo que Né? as pessoas sempre falavam que eu tinha uma boa leitura. O Cleaver fala um negócio muito engraçado. O Cleaver fala assim: "Ah, você já lê à primeira vista de cor". É muito engraçado, eu morro de rir com isso. Então, assim, eu queria falar sobre isso, mas aí, quando acabou o primeiro semestre, depois que eu fiz metodologia e comecei a escrever, eu já tinha o pré-projeto, né? Eu falei, cara, não é isso. Não é isso. Assim, isso é uma coisa. Não é que eu já domino totalmente, mas não é a minha busca, sabe, pessoal, de vida. Uhum. E quando você vai escolher um tema de pesquisa acadêmica mesmo, um mestrado no Brasil, né, onde você tem que escrever uma dissertação, não é ficar tocando recital igual a gente pode fazer em outros lugares, né? Apesar de que você também toca, mas o foco é escrever, é pesquisar. Você precisa realmente escolher um tema que te motive muito, porque assim, é desesperador num certo momento. Você fala, cara, eu quero terminar, eu não aguento mais. E eu ficava assim, sem ter tempo de estudar piano. Eu ficava só lendo, 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 lendo. E tinha dia que eu não conseguia produzir uma linha. Então, assim, se não fosse um tema realmente apaixonante para mim, eu teria desistido. Real oficial. Então, assim, eu vi que não era aquilo que eu queria pesquisar. E o meu tema foi muito relacionado à performance musical. Então, assim, eu não posso dizer assim o que eu particularmente acho, porque quem sou eu para ficar conceituando as coisas. Mas, assim, pelo que eu li, pelo que eu percebo também, como pianista, a performance musical é um negócio muito complexo. Que demanda muita coisa, assim, de acordo com os autores que eu pesquisei na época, que eu não vou lembrar agora de cabeça, a performance musical, ela tá entre as atividades que mais demandam do ser humano, porque ela exige muitas coisas. Por exemplo, é, no, 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 no que diz respeito à parte intelectual, ela exige que você domine as estruturas musicais, que você tenha uma estratégia expressiva. E aí tem a parte física que né, você precisa aguentar, você precisa ter pique para um recital inteiro, né? Você precisa ter Uhum. resiliência para suportar aquela tensão, né? Não vamos mentir. Aquele negócio de, você vai tocar como se estivesse em casa, isso é lorota, gente, pelo amor de Deus. Não é. Todo mundo ouve isso, né? Não, é assim, finge que você está em casa. Não é, a gente sabe que não é. E ainda tem o estresse, né? Psicológico, emocional, aquela ansiedade, né? Que assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas tem. Tem gente que não se abala de tocar em público. Mas assim, eu e alguns dos imortais, porque eu sou pobre imortal, mas alguns dos imortais que eu tive oportunidade de ler sobre e de entrevistar, eles têm. Eles têm. O palco é um momento de prova também para eles. Uhum. E, assim, a gente precisa respeitar, né? Performance musical não é um negócio bobo, não é um negócio que o Ahau falou numa entrevista que eu li. Ele falou assim, para mim, estar no palco nunca vai ser um negócio cotidiano, sabe? Não é só trabalho. É um evento. É uma coisa grande que me demanda muito.
Então, eu acho que eu penso por aí também, sabe? É uma atividade, é um momento da sua vida que te exige bastante, que é como se fosse um jogo de futebol para quem joga futebol, né? Os caras emagrecem 3 quilos numa partida, sabe? Aham. Então te suga bastante, te exige muito, te demanda muito, sabe? E Sim. ainda mais na performance de alto desempenho, que foi onde eu quis limitar, né, minha pesquisa. Aham. Quais seriam os principais passos que você acha que leva um músico a fazer uma boa performance no palco? Então, aí a gente teria que pensar o Aham. que é uma boa performance, né? Sim. Porque, às vezes, assim, o que acontece? Eu acho que o nosso próprio conceito, assim, o seu, o meu, o de qualquer pessoa, ele não é uma coisa fixa ao longo da vida, né? Às vezes, coisas que chamam a minha atenção hoje não são coisas que me chamavam a atenção quando eu tinha 15, 16 anos, né? E talvez isso ajude a gente a definir o que é uma boa performance. Então, assim, para mim, hoje, uma boa performance é uma performance que me diz alguma coisa lá dentro, que toca o meu coração. Aham. Não é uma coisa que me impressiona apenas, porque eu já vi grandes pianistas que tocam de forma impressionante, assim, que você fala como é que essa pessoa consegue ter essa resistência, ter essa perfeição técnica, essa velocidade. E tem gente que às vezes não tem tanta perfeição, às vezes esbarra, às vezes toca a nota errada, mas que traz um. Eu acho que traz uma verdade, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, com a verdade que a pessoa traz, até com a criação. Eu Aham. acho que a grande performance, aquela performance marcante, é, é aquela que te faz refletir, que te faz sair dali diferente. Não apenas porque você está naquele entusiasmo do momento, mas que te faz pensar em coisas que você não tinha pensado antes, entendeu? Sim. Eu lembro, eu lembro de algumas que me marcaram muito e assim, os elementos que me marcaram, que foram elementos diferentes, numa delas que foi um pianista polonês que veio tocar aqui em Brasília, ele tocou primeiro de Chopin, eu fiquei assim, deslumbrada com o som dele. Eu nunca esqueci. Foi ainda na época do Teatro Nacional, que estava aberto. Eu não lembro o nome dele, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas assim, eu nunca esqueci esse concerto. Uma outra coisa que me marca muito é a que tem a ver com essa coisa da criação, né? Aquela coisa de você conhece muito bem a obra, principalmente a gente que é pianista, né? Você conhece muito bem a obra e de repente a pessoa faz um negócio que ninguém tá esperando, sabe? Um Aham. negócio, sei lá, uma dinâmica que era para ser de um jeito, né? E a pessoa faz uma outra coisa, ou uma respiração, um fraseado diferente. E que aquilo faz muito sentido, porque está dentro de uma verdade, está dentro de uma interpretação, de uma concepção muito sólida, muito bem embasada. Sim. E, e que é fruto de muita reflexão. Então, não tem nada a ver com ego, por exemplo. Por isso a diferença de quando você ouve alguém tocando e que você sabe que aquilo é artificial. Eu acho que, assim, depois de um certo tempo, depois que a gente adquire uma certa maturidade, a gente começa a diferenciar o que é pirotecnia, o que é malabarismo, do Aham. que é arte, sabe? No sentido mais profundo disso. E que eu lembro que eu estava vendo na época do mestrado uma das entrevistas da Maria João, que eu sou fã incondicional. E eu não vou lembrar exatamente o que ela falou, as palavras que ela falou, mas ela dizia que um dos
problemas dessa geração atual é que as pessoas estão muito preocupadas em se comparar. Então, eu tô olhando mais para fora do que para dentro. Eu tô olhando mais para o que o outro está fazendo, se o outro é melhor do que eu, do que se eu tô buscando ter uma conexão real com o que eu tô fazendo, com o compositor que eu me propus a interpretar, a compartilhar. E fica muito voltado para o externo, sabe? Eu fico muito preocupada com o outro, né? E ela falou assim, o que esses pianistas vão deixar de legado, sabe? O que eles vão trazer de enriquecimento para as pessoas? Porque fica tudo muito vazio, você concorda? A gente ouve um monte de gente tocando igual, tocando tudo certinho, tocando tudo perfeito, mas assim, eu sinto falta de verdade daquelas interpretações que marcavam mesmo você ouvir e você saber quem era que estava tocando, porque a pessoa tinha uma personalidade musical, tinha uma marca, sabe? Eu nunca esqueci, a primeira vez que eu ouvi o CD do Horowitz naquele recital de Berlim, sozinha no carro. Eu não tenho um aparelho de som fenomenal, o aparelho de som que veio no carro. E ele estava tocando os dois estudos do Scriabin, o Dó sustenido menor e o patético, na sequência. E quando ele toca o patético, ele erra inteira a mão esquerda nos saltos daquelas oitavas. E eu chorei. Juro por Deus, eu chorei. Sozinha no carro. Imagina assistindo esse cara ao vivo. Então, assim, não é nota certa. Não é perfeição técnica. Não é isso. É você ter algo para dizer, entende? Tem gente que sabe falar, no sentido de conhecer as palavras, de conhecer a língua, de conhecer a gramática, mas que não tem nada para dizer. Tá entendendo? É importante ter o que dizer. Porque não basta saber falar. O que eu quero comunicar, entendeu? Eu acho que essa é a nossa grande missão como intérprete. A gente é um veículo de informação. E a gente precisa entender o nosso papel dentro do todo para a gente conseguir passar essa mensagem de uma forma que seja ao mesmo tempo humilde, porque a gente não é a música. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é inclusive pianista popular, o Flavinho, gosto muito dele. E ele falou que estava num certo lugar para tocar com uma banda, e chegou uma pianista que ia participar de um festival. E aí eles estavam dormindo, já era muito tarde da noite, mas aí a dona da casa chamou todo mundo para assistir a pianista e fez aquela propaganda e tal, pianista clássica. E ela foi tocar, e quando ela começou a tocar, ela começou a ficar incomodada, porque ela estava errando e não sei o quê, e começou a brigar com o piano, né? E aí ele falou que levantou e bateu assim no piano e falou assim, isso aqui também é para errar, tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí todo mundo tava lá vendo ela tocar, e aí quando ela acabou de tocar, ele foi tocar, todo mundo levantou e foi embora, sabe? E assim, ele falou que ele se sentiu tão mal quando ele viu ela se degladiando com o piano, e ao mesmo tempo, assim, numa postura muito altiva em relação à música, como se ela mesma fosse a própria música, entendeu? Como se ela não estivesse tocando Villa-Lobos, como se ela fosse o Villa-Lobos, entendeu? Sim. E a gente que tá no palco e que tá se expondo, a gente corre muito esse risco, sabe? A gente corre o risco de se perder, porque a gente tá sendo o elo de conexão entre o público e o compositor. E às vezes a gente começa a receber aquele reconhecimento, aquele aplauso, como se a gente que tivesse criado, sabe? E não é por aí. Não é por aí, porque a música não vem da gente. Ela não para na gente. E não foi a gente que fez, a gente é um transmissor.
Um vídeo que eu gosto muito também do Horowitz é de um documentário dele, que ele tá em casa e ele acaba de tocar um coral de bar, que eu amo, assim. Já deu pra perceber que eu também sou fã dele, né? E eu chorei. A primeira vez que eu vi, eu chorei. Primeira vez que eu vi, eu chorei. Quando ele acabou de tocar, o técnico de som e o técnico de filmagem vira pra ele e fala assim, que negócio lindo, que negócio maravilhoso. E começa a elogiar, elogiar, elogiar. E ele vira e fala assim, não fui eu que fiz. Sabe? Você reconheceu o seu lugar no meio do todo, sabe? Que é uma coisa que eu aprendi muito com a Maria João. Eu digo que a Maria João realmente mudou minha forma de ver, assim, mudou minha perspectiva. Porque ela traz isso. A gente comunica, a gente é o veículo de transmissão, mas a gente não precisa ficar inventando a roda, entendeu? A gente não precisa achar aquilo que o Serginho falou ontem. Quando ele falou, eu quero sim gravar as 32 sonatas, não porque eu tenho a pretensão de querer mostrar uma coisa nova que ninguém nunca viu, porque existem, sei lá, centenas de gravações, mas porque eu quero compartilhar com as pessoas a mudança que a obra dele fez em mim. Então, é preciso muita humildade para entender o seu lugar dentro dessa maravilha que é a música. Muita disposição para assumir esse papel que a gente tem e muita força de vontade para não desistir dessa missão, porque não é fácil, é muito desafiador estar onde a gente está, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma grande performance, uma performance remarkable, como se diz, marcante, é uma performance que mexe com a gente, sabe? Em vários aspectos. E eu nunca esqueci uma vez que eu estava tocando com uma violinista, que foi uma violinista que eu conheci na época do concurso do Grieg Nepomuceno. Ela é norueguesa e ela veio tocar no Brasil, a gente tocou junto aqui em Brasília e em São Paulo. E quando a gente acabou o concerto em São Paulo, veio uma pessoa falar com a gente exatamente essas palavras. Eu saí desse concerto hoje melhor do que eu cheguei. Pronto. Tá maravilhoso pra mim, porque é esse o meu objetivo. Não porque sou eu que tô tocando, mas porque a música é tão maravilhosa, aquilo é tão transformador, que eu fico feliz de poder ser usada para levar isso para as pessoas, entendeu? E que as pessoas saiam dali tocadas de alguma forma. Não porque sou eu, não porque eu tô tocando tudo certo, ou porque eu toco mais rápido, ou porque eu sou melhor do que os outros. Eu quero ser melhor do que o que eu fui ontem, já tá ótimo. Se eu estiver tocando o meu repertório hoje melhor do que eu estava tocando ontem, tô feliz. Mas isso foi um processo muito longo na minha vida, muito doloroso. Por isso que eu falo, o ego não é uma coisa boa, porque a gente começa a se achar demais, a gente começa a ir para um lugar que não é o nosso lugar, né? Então eu já sofri muito, já fui muito competitiva, já sofri muito, foi a época que eu quis desistir e já me comparei muito. Então, assim, a vida vai ensinando, né? A vida ensina. E se a gente está disposto a aprender, a gente cresce, a gente evolui bastante, né? Sim, sim. Mas é isso, pra mim a performance boa é essa, tá? Não sei se eu respondi. Não, Espero ter respondeu. respondido. Mas assim, é legal que você falou algumas coisas aí na sua resposta sobre a performance, que faz um link direto para a próxima pergunta, que vai direto para a sua tese de mestrado. Que assim, eu acho um tema incrível, maravilhoso, que a gente já debateu muito, que a gente já conversou muito, e que me ajuda como estudante de piano, como pianista. E eu acho que vai ajudar as pessoas que estão assistindo também. Então, assim, a sua tese, ela é intitulada A Transcendência na Performance Musical. Um estudo a De alto partir da desempenho. experiência de Ele sabe melhor pianistas de que alto eu. desempenho. Você falou o título completinho, arrasou. Então, Sério. querida, a gente está lendo aqui. Ai, bravíssimo.
né? Então, assim, é, para você poder chegar a esse título, provavelmente você pesquisou o que é transcendência, etc., da forma literal. Mas Uhum. quando você chegou isso para poder apresentar na forma da música? Como você apresenta isso na forma musical? O que é transcendência para você na performance? Tá. Então, vem dessa busca, né? Depois que eu comecei a ter essas experiências de sair de um concerto assim, completamente em êxtase, e ficar Aham. pensando naquilo vários dias depois. Porque a música é muito poderosa, né? A música mexe com a gente muito, né? Sim. Eu comecei a ficar muito intrigada. Eu queria saber o que fazia uma performance ser diferente da outra. Eu ainda não tinha esse entendimento. Eu só sabia que era diferente. E, e aí, um dia eu tive uma experiência, eu tocando, que me marcou para sempre, eternamente. Que é o início da minha dissertação. A primeira coisa, depois do resumo dos agradecimentos, aquelas coisas que a gente põe, é essa história que eu conto. Que ali estão presentes todos os elementos que são inerentes à performance, né? Os elementos internos e externos. Então, foi logo que eu comecei a ter aula com a dona Miriam. E aí eu tava muito ansiosa, muito nervosa. E, e o ego tava muito latente, porque eu tinha que mostrar serviço, né? Era um dos primeiros concertos que eu ia fazer na época, depois que eu comecei a ter aula com ela. Era a minha primeira vez no Festival de Inverno, que agora eu toco no Festival de Inverno já tem, sei lá, eu comecei a tocar em 2007, façam as contas aí. 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano. Mas era o meu primeiro e assim, a dona Miriam tava uma pilha, era um frio naquele teatro naquele Museu Imperial. Eu tava hiper nervosa, eu tava querendo mostrar serviço, como eu falei. E assim, nem era uma peça que eu era apaixonada. Que eu tava assim, louca pra tocar, igual eu tô louca pra tocar o Hack 3, entendeu? Aham. Eu não tinha assim um caso de amor com o concerto de Grieg. Pra mim era só mais um concerto e nem era um concerto que eu queria muito tocar, porque era muito batido, né? Mas era o concerto que eu tinha feito, porque eu tinha tocado, tinha feito o Grieg Nepomuceno, tinha estudado, tinha ganhado, ia tocar nesse ano. E aí era uma chance de tocar ele antes de tocar com a orquestra. Ia tocar na versão 2 pianos, com o Flavinho, com o Flávio Augusto. Amor da minha vida. Ah, como eu sou grata a ele. Então, esse era o quadro. Pânico. Se não fosse um negócio muito formal, eu ia falar outra coisa, mas assim, pânico, tá? Então, assim, você pegou a referência, né? Entendedores entenderão. É Volta, volta. gritaria. Ai, ele me conhece tanto. Eu tava muito nervosa e eu tava muito preocupada em, assim, fazer um bom trabalho. Quando eu entrei no palco, eu tava muito fria. Assim, eu tava muito desconectada. E com o passar do tempo, foi acontecendo o primeiro movimento, o segundo movimento. Quando chegou no terceiro movimento, eu já estava bem mais à vontade com a situação do palco. Chegou o tema lento, que está na metade, né? Que fica em Fá maior. Aham. Dó, Fá, que começa com a orquestra. Na orquestra, quem faz esse solo é a flauta, né? E aí quem estava tocando era o Flavinho. Nessa hora, foi como se tivesse virado a chave, sabe? Tipo assim, não interessa a Lígia, não interessa ninguém que tá aqui, não interessa, tipo, se eu tô tocando bem, se eu tô tocando mal, quem tocou antes, quem tá aqui vendo, qual a impressão que as pessoas vão ter. Não que eu não tivesse respeito pelas pessoas e que eu não quisesse fazer bem, mas
só interessa a música agora, sabe? E quando ele começou a tocar, o Flávio é muito expressivo, né? E Uhum. ele se entrega muito pra música. E aí eu acho que aquilo me contagiou de tal forma que eu queria dar o meu máximo ali, sabe? Eu queria. Era uma sala horrível, o piano era uma lata velha, a acústica uma porcaria. Então, assim, Coisa eu não tinha maravilhosa. nada a meu favor, entendeu? Nada mesmo. Mas, assim, me veio uma vontade tão forte de deixar a música falar acima de tudo, acima de qualquer coisa, que quando ele estava no finalzinho do solo, o que veio na minha cabeça foi assim: eu quero devolver isso que ele deu. Sabe quando a pessoa. Sabe aquela coisa da corrida de revezamento? Aham. Que é a equipe ou natação, que a equipe tá muito empolgada e tá muito na vibe de fazer acontecer o negócio, e cada um dá o seu 100%. Não adianta um dar 100% e o outro dar 99%, todo mundo tem que dar 100%. E aí foi isso que veio na minha cabeça, assim, eu quero fazer o máximo que eu puder nesse piano, nessa acústica e com as minhas limitações, mas assim, eu quero oferecer o que eu tenho de melhor para todo mundo aqui, para música, para o Grig e para todo mundo que tá aqui. E na hora que eu comecei a tocar, parecia que não tinha ninguém lá, parecia que eu tava sozinha lá, eu e o Flávio, e rolou uma conexão tão profunda, sabe? Que o ego sumiu. O ego sumiu. Eu não estava preocupada comigo, em eu aparecer. E assim, olhem como eu tô tocando lindo. Não, olha como isso aqui é precioso, sabe? E aí, nesse momento que eu estava em profunda conexão com a música e com o Flávio, aconteceu essa transcendência que eu entendo como um ultrapassar os limites esperados no Aham. meu estudo, no meu preparo da performance. É um negócio que você não está prevendo, porque no fundo, o palco é algo muito imprevisível, né? É muito do momento, é muito da inspiração e tem outros elementos que vão ajudar. Mas assim, você não sabe segundo por segundo como vai sair, né? E aí, quando acabou o concerto e a gente estava ainda envolvido naquela super atmosfera ali, tipo, era só música mesmo, 100%. Eu levantei do piano chorando, assim. Eu realmente fiquei muito envolvida. E o Flávio começou a chorar também. Quando eu olhei para a plateia, a dona Miriam estava bem na frente, a mãe dela também, a mãe dela ainda era viva. Todo mundo de óculos escuros. E o público, assim, tava todo mundo ali vivendo aquela mesma sensação. E eu nunca me senti tão feliz, porque foi um compartilhar muito honesto, muito verdadeiro. Aham. E assim, eu entendo isso como transcendência. Não apenas eu entendo, mas eu busquei muitas referências. Então, é mais ou menos isso, quando você chega num lugar que você não estava esperando, sabe? Quando você. Não porque foi por acaso, obviamente. Existem alguns termos que se remetem também a essa questão da transcendência, como o flow, o estado de fluxo, né? O peak experience. E assim, isso são estados que você alcança, mas você tem que passar por um caminho antes, que é o caminho das pedras. Né? Você precisa ter desenvolvido muito bem as habilidades, você precisa ter muito domínio do que você está fazendo, porque é aquela história do cara que foi atravessar foi atravessar um pico de uma montanha numa bicicleta em cima de uma corda, né? Atravessar de um lugar para o outro e no meio tinha um abismo. Então, ele não chega nesse lugar porque ele acordou num dia e falou, vou fazer isso. Não, foi muito treino. Foi muito suor derramado, né? E, e assim, existe um trabalho muito sério, muito profundo e muito. É um sacrifício, né?
Só que aí depois que você fez todo esse trabalho, depois que você suou muito a camisa e você aprendeu a peça de todas as formas possíveis, né? Porque no fundo o estudo ele tem que te preparar não para tocar a peça, mas para tocar a peça em qualquer situação que provavelmente ou possivelmente ocorra, né? E nem sempre é a melhor, né? Você pode se deparar, por exemplo, com uma acústica ruim, com um piano ruim, ou pode estar com dor de barriga, ou pode ter acontecido alguma situação pessoal, enfim. Você tem que estar preparado, né? Então, você tem que ter se testado muito antes. Mas quando você está confortável, porque você sabe que você fez sua parte, você fez o melhor, aí você pode se dar, de repente, ao luxo de ir além, de buscar esse outro lugar que pode, como diz o Nelson Freire, pode representar 2% do tempo do recital. Mas esse 2% ou esse 1%, ele faz valer tanto a pena os outros 97, 98, 99, que é suficiente para você querer repetir aquilo e você continua buscando aquilo. Tanto a gente que Uhum. está fazendo quanto quem está assistindo. Eu acho que é isso que move a gente, é isso que ainda faz com que a gente queira estudar música, faz com que a gente queira assistir um concerto ou um show. É esse lugar que a gente chega, que a gente não consegue explicar muito bem, porque vai muito além de palavras, né? São sensações, são estados de espírito, são impressões que são deixadas ali para sempre, né? Sim. Então, é isso que faz a gente querer. É esse o nosso combustível, né? E foi isso que eu entendi sendo a transcendência. E foi isso que motivou o meu trabalho. Ai, que incrível. Olha, nessa resposta você já respondeu 50 perguntas que eu mandei para você. Mas assim, foi maravilhoso. Mas assim, você teve a É bom que rende, né? oportunidade, é bom que rende. Você teve a oportunidade, né, elaborando a tese, de entrevistar dois dos imortais, igual você falou, certo? Que foi Amo. a Maria João Pires e o Nelson Freire, que eu ia falar Nelsinho, Nelsinho! Claro, ele o é Nelson, íntimo. Nelson Freire. E como foi essa Sim, experiência e o que você captou e o que você pode falar pra gente sobre tudo isso? sim. Vou falar primeiro do Nelson, porque o Uhum. Nelson é aquela figura, né, que a gente. Quem já assistiu o documentário dele sabe, né? Como ele é reservado, ele é de poucas palavras, assim. Era engraçado, porque eu quebrava altos protocolos da metodologia, né? Principalmente do tipo de entrevista. Depois eu tive que ir atrás de um outro referencial sobre entrevista qualitativa para poder justificar minhas intervenções, né? Uhum. Porque o Nelson é aquele que, assim, você faz a pergunta e aí ele começa a falar e ele não termina a frase. Tipo assim, ele começa a responder reticências. E você inventa o final, né? Assim, é bem legal. Tipo, complete a frase. Era um exercício de complete a frase. Então, assim, eu tinha que ficar tal. Aí ele, aham. Às vezes ele não falava nada, ele só balançava a cabeça. Então, assim, eu lembro que quando eu fui mostrar, né, o resultado da pesquisa, das entrevistas para o meu orientador, para o Ricardo, ele falou assim, caramba, você conseguiu 40 ou 45 minutos de entrevista com o Nelson. Que fantástico, assim, que maravilha. Porque eu achei que eu ia dar nem 15, né? Porque ele realmente, ele é muito calado, ele é muito na dele. E ele tava deitado, assim, no sofá, na hora que a gente começou, daqui a pouco ele sentou, eu falei, se empolgou, né? Depois ele, sei lá, ele mudou de posição 30 vezes, né? Mas às vezes ele ficava assim, botava a mão e ficava olhando pro nada. Eu falava assim, gente, será que ele tá pensando? Será que eu faço a próxima pergunta? Ou será que eu fico quieta? Era muito engraçado, assim, porque. Agora, uma coisa que me surpreendeu muito foi isso, dele ter falado. Eu já tinha ouvido falar, né?
E quando eu assisti o documentário, ele deixa muito claro que ele fica nervoso na hora de tocar e fica andando pra lá e pra cá. Mas, assim, eu acho que o bacana disso é quando você consegue transmutar isso, né? Você consegue lidar com essa questão, porque é uma questão que faz parte, ela tá inerente. Você escolheu ser pianista e você quer tocar para as pessoas, então aceita que dói menos. Você vai ter que tocar para um público, né? Assim, sei lá, pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, na pior das hipóteses, uma vez por ano, mas você vai ter que fazer isso. Então, assim, o negócio é aprender a lidar com esse momento, desenvolver formas de sei lá, de se acalmar, de se preparar, enfim. Podemos falar Aham. sobre isso mais tarde. Sim. Mas, assim, é legal ver que essas pessoas que a gente coloca no pedestal são humanas, né? São humanas, tem seus medos, né? Tem suas limitações também. Então, o Nelson foi muito generoso, assim, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de poder entrevistá-lo. E eu lembro de muita coisa que ele falou. Eu tô sem a minha tese impressa aqui, mas ele falou um negócio muito legal no final, que tem a ver com esse lugar que a gente chega e que no fundo é isso que faz valer a pena. Essa coisa de você conseguir mudar o estado das pessoas, né? De você. Não é que você tenha um poder, assim, nas suas mãos, mas de você ter a oportunidade de ser um instrumento, né? Aham. De mudança. E ele falou muita coisa legal, assim, falou de momentos dele, da vida dele, onde ele teve que lidar, por exemplo, com tendinite, chegar para tocar e ter botado gelo no braço no avião e ter que mudar programa porque não estava pronto para fisicamente para tocar aquilo e ao mesmo tempo é fantástico ver que assim o Nelson e a Maria João e outras pessoas que eu li sobre tem esse elo em comum, né, de não se enxergarem como pessoas acima de outras, entendeu? De pessoas assim que têm superpoderes ou que estão em um lugar melhor, sabe? Aham. Então, isso mexeu muito comigo, assim, porque na hora que eu cheguei na casa do Nelson, eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Frente com o Nelson, sabe? Frente a frente com ele, que eu vou. Porque, assim, são pessoas que você vê, sei lá, você vê na Sim. televisão, entendeu? Eu tinha já assistido ele tocando aqui em Brasília. E eu fui assim, quando ele acabou, ele tava tocando concerto de Schumann. Quando ele acabou de tocar, eu saí correndo, assim. Eu falei, eu preciso falar com ele, eu preciso pegar na mão dele, sabe? Eu tenho esse negócio. Eu saí correndo pra coxia e eu vi o Bis já, assim, entrando ali pra trás do palco da Vila Lobos. E aí, quando eu peguei na mão dele, eu desabei, eu comecei a chorar. Porque são pessoas que mexem muito com a gente, né? Assim, a entrega deles no palco é um negócio de louco, é um negócio muito forte. Aham. Então, assim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, eu queria muito ler uma frase dele que eu. Não, eu não tô com a transcrição aqui das entrevistas. Eu acho que eu tenho aqui. Você tem o seu notebook aí próximo? Eu tenho, eu vou ligar ele, mas enquanto isso eu vou falando da Maria João, porque a Maria João, assim, como foi uma entrevista de 1 hora e 45 minutos, apenas 1 hora. Gente, como eu sofri na transcrição, meu Deus. Assim, foi um trabalho de Hércules transcrever aquele negócio.
Ai, a Maria João falou um negócio que eu nunca esqueci. Quando ela estava falando sobre essa questão de cada um saber qual é o seu lugar na música e de qual é o seu papel, ela falou, ela trouxe um exemplo do